Bom dia a todos, a todas. Que bom novamente estarmos aqui juntinhos nessa manhã de sábado na nossa roda de conversa da família. Então, vamos iniciar nessa manhã com o nosso querido Maurício Mancini, do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, que bom que está aqui virtualmente nas terras de Alagoas. Vamos lá com a nossa preparação do ambiente, do livro Fonte Viva, psicografia Francisco Canto Xavier, pelo Espírito Emmanuel, pelas obras, mensagem 24, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13. Eu vou pedir aos nossos queridos, quem tiver com o microfone aberto, desligue para melhor o som, por favor. Esta passagem de Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, é singularmente expressiva para a nossa luta cotidiana. Todos experimentamos a tendência de consagrar a maior estima apenas àqueles que leiam a vida pela cartilha dos nossos pontos de vista. Nosso devotamento é sempre caloroso para quantos nos esforcem os modos de ver, os hábitos enraizados e os princípios sociais. Todavia, nem sempre nossas interpretações são as melhores, nossos costumes, os mais nobres, e nossas diretrizes, as mais elogiadas. Daí procede o impositivo de desintegração da concha do nosso egoísmo para dedicarmos nossa amizade e respeito aos companheiros, não pela servidão afetiva com que se liguem ao nosso roteiro pessoal, mas pela fidelidade com que se norteiam em favor do bem comum. Se amamos alguém tão só pela beleza física, é provável encontremos amanhã o objeto de nossa afeição a caminho do monturo. Se estimamos em algum amigo apenas a oratória brilhante, é possível esteja ele em aflitiva mudez, dentro em breve. Se nos consagramos a determinada criatura só porque nos obedeça cegamente, é provável estejamos provocando a queda de outros nos mesmos erros em que temos incidido tantas vezes. É imprescindível aperfeiçoar nosso modo de ver e de sentir, a fim de avançarmos no rumo da vida superior. Busquemos as criaturas, acima de tudo, pelas obras com que beneficiam o tempo e o espaço em que nos movimentamos, porque, um dia, compreenderemos que o melhor raramente é aquele que concorda conosco, mas é sempre aquele que concorda com o Senhor, colaborando com Ele na melhoria da vida, dentro e fora de nós. Então, meus companheiros, mais essa manhã com esse convite que Emmanuel nos fala, que possamos seguir através das obras, das pessoas, da moral, e não fisicamente, e não porque somos submissos, façamos a diferença. Então, vamos pedir a nossa querida Jane para fazer a nossa prece inicial. Então, neste momento de sintonia, de harmonia que já estamos sentindo, essa paz do Mestre Jesus nos envolvendo nessa manhã ensolarada, dessa manhã de muita luz, que Jesus possa envolver o nosso irmão, amigo Maurício, que ele possa sentir a sua presença, que possa sentir cada um de nós. Mestre amado, gratidão estamos, Senhor, por essa oportunidade, mais uma vez de aprendizado. Nós vamos receber nesta manhã, que a mensagem da manhã de hoje possa ser tocada em cada coração, que nós possamos colocar em prática, vivenciar, e como diz esse tema, né, em família, como nós precisamos cada vez mais conviver em harmonia, em família, porque todos nós somos uma família universal. Gratidão, Senhor, por essa oportunidade. Fica conosco,
hoje, agora e sempre, e que assim seja. Novamente, sejam bem-vindos. Essa equipe é maravilhosa, meu Deus. Antes que me perguntem e tal, a nossa querida Ivete não, teve um compromisso e não pôde adiar. Então, mais do que nunca, essa minha querida irmã Valéria Malta e Valéria Farias, quando vocês forem falar alguma coisa, Valéria, as duas vão responder. Então, Passei por isso. passou por isso logo cedo. Então, desde já agradeço, Valéria, a minha xará, pela disponibilidade. Ela que vai ser a nossa mediadora desta manhã ensolarada no nosso estado. Então, obrigada, Valéria, e obrigada a todos que estão aqui. Vamos lá? Valéria, contigo. Vamos lá. É um prazer estar aqui, porque a roda de conversa ela vem se consolidando, né, nas manhãs de sábado, e é um encontro maravilhoso que temos toda manhã, né? Às vezes a gente não pode participar devido a outras atividades, mas é muito benéfica, né? Então, no dia de hoje, na manhã de hoje, nós temos esse convidado que vindo virtualmente, né? Vindo virtualmente da cidade maravilhosa. Diga-se de passagem, professor, que também eu sou de lá, sou carioca também, né? Então, estamos em casa, a Paulinha também, né, Paulinha? Então, estamos em casa, né? Então, nós vamos agora conhecer o nosso convidado da manhã de hoje, que vai abordar um tema de muita relevância no momento atual, né, que é a família, e continuando aí como caminho de evolução. Todos nós sabemos a importância da família nesse processo de evolução que todos nós estamos trilhando, e no momento que a gente está passando, aí a família tornou-se o centro de tudo, né, a convivência mais intensa devido a esse momento que a gente está passando. Então, vamos conhecer um pouco o convidado. Candidato é fogo, né? Porque isso aí é o vício da universidade. Então, nosso convidado é o Maurício Mancini, é espírita desde 1976, atua em tarefas mediúnicas desde 1986, está aí, né, um prazo relativamente grande, 10 anos para a gente começar a nossa tarefa na mediunidade. É palestrante espírita desde 1989, realiza cerca de 120 palestras e seminários espíritas por ano. Então, é muito trabalho, né, professor? Versando sobre diversos temas da doutrina espírita, com especial atenção ao estudo relativo à educação e orientação dos jovens, né, que é também um ponto importantíssimo, o trabalho com o jovem, levando também a mensagem consoladora do Evangelho de Jesus, e a mediunidade em outros temas de grande relevância doutrinária da atualidade. Atualmente, né, está no município de Seropédica, no Rio de Janeiro, vinculado ao Centro Espírita Paulo de Tarso e à Universidade Rural, professor da Universidade Rural do Rio de Janeiro. Daí eu descobri já que temos amigos em comuns, né, porque eu sou também professora da universidade, onde exerce o magistério desde 1991. Então, bom dia, Maurício, seja bem-vindo. Virtualmente, ao que as meninas já falaram, o paraíso das águas. Aqui é belíssimo, as águas, as praias, as lagoas são incomparáveis. Então, é um convite para o futuro chegar aqui presencialmente agora, dessa vez, né? É um prazer recebê-lo, né, nesta roda de conversa. Então, professor, se eu tenho em torno daí dos 50 minutos para abordar o tema, e logo depois a gente abre para uma conversa, já que somos uma roda de conversa, né? Então, seja bem-vindo. Por favor, professor, assuma a tarefa agora. Ok, obrigado, gente. Bom dia, meus amigos, minhas amigas. É um prazer enorme a gente virtualmente abraçar o movimento espírita de Alagoas. E é uma questão interessante porque essa pandemia me permitiu ir a lugares que eu nunca tinha ido antes, né? Então, de todas as coisas negativas, a gente acaba sempre conseguindo encontrar o lado positivo. Estava conversando com as duas Valérias antes da gente entrar no ar, que sim, outra questão muito positiva da pandemia é que quando termina a palestra eu já estou em casa, não tenho que fazer viagem.
né? O que é a parte cansativa da tarefa não é fazer a palestra, essa é a parte saborosa, essa é a parte agradável. A parte cansativa e perigosa é o ir e vir, e com a pandemia a gente desligou aqui, deu clique, né? Já está em casa. Eu agradeço muito pelo convite, convido vocês também a conhecerem o meu canal no YouTube lá, canal Maurício Mancini, tem o link aí já no chat para quem quiser. Abordar esse assunto, tratar da questão de família neste momento em que nós estamos, e até porque nas minhas conversas com Valéria ontem eu modifiquei bastante, viu, Valéria, o nosso roteiro. Se tiver necessidade da apresentação, a gente até entra em apresentação de PowerPoint, mas o conversar mais com o olho no olho é mais agradável, é mais gostoso nesse instante. E é interessante a gente perceber o seguinte: em raros momentos da humanidade nós tivemos tanta exposição ao núcleo familiar quanto agora, dado o isolamento que nós estamos. Passou a ser realmente a situação de maior convivência e passou a ser aquele momento da mescla de trabalho com convivência, com atividade lúdica, com educação de filhos, com a nossa. Então a família está realmente numa crise, porque nós experimentamos isso. Algumas situações se tornaram agravadas em função dessa convivência, dessa superexposição. E aí a doutrina espírita aparece como consolador, né? Lembrando até hoje, 3 de outubro, aniversário de Kardec, aniversário do professor Rivaio. Kardec é só um tempo depois, né? Mas, assim, a proposta da doutrina espírita é ser consoladora, é trazer luz para as dificuldades que surgem. Porque se nós imaginarmos que a doutrina espírita tem que modelar os indivíduos da mesma maneira como ela tem que modelar as famílias, nós vamos nos frustrar muito. Nós vamos criar coisas que vão ser inatingíveis. E aí família, cada um de nós tem a sua, e não existe na Terra, pelo menos nesse momento que nós conhecemos, nenhuma família que seja isenta de problemas. Eu me lembro bastante de um livro do Richard Simonetti que eu li, tem várias versões, eu vou contar a versão mineira dela, porque eu acho mais interessante, que é uma história em que uma jovem jornalista, ela recém-formada, foi trabalhar numa rádio do interior. E aí, em determinado momento, só aquela coisa de cobertura de lavoura, de colheitas, até que um dia chegou um convite para que ela fizesse a cobertura de uma festa de bodas, numa família tradicional, numa família conhecida da cidade, e que eles iam comemorar lá o seu aniversário já há mais do que 50, 60 anos de casados. E aquilo poderia ser realmente notícia. Ela foi toda animada para fazer a cobertura, chegou lá, começou a conversar com eles aqui, os filhos, o casal de velhinhos estava muito assediado ainda pelos visitantes, pelos convidados, ela não teve acesso a eles, mas foi entrevistando um filho aqui, um neto ali, um bisneto acolá, e acabou descobrindo que o casal estava chegando aos 60 anos de casado sem nunca ter tido uma briga, presenciada pelo menos por aqueles jovens. E aí ela pensou assim, bom, se cobrir uma boda de 60 anos já é notícia para a capital, imagina cobrir uma boda de 60 anos que o casal nunca brigou. Eu tenho que entrevistar esses dois. E ela esperou o dia inteiro correr, aquela churrascada, aquela festa toda que acontece em cidades do interior, até que uma hora no entardecer ela pegou os dois sentadinhos numa cadeira de palhinha na varanda, já descansando, exaustos, né, coitados. E sentou no meio deles, cumprimentou, falou que era da rádio e gostaria de saber como é que aquele casal havia chegado tão longe e, mais importante, como que eles conseguiram chegar ali sem nunca ter brigado, sem que ninguém tivesse testemunhado uma briga deles. E naquela cumplicidade natural que existe entre as mulheres, ela virou o microfone para a senhorinha. O senhor passou a mão no chapéu, tomou o microfone da mão dela e disse, eu explico. Nós nos casamos na fazenda dos pais dela. Foi uma festa grande, matamos 2 bois, uma churrascada. Quando terminou, eu peguei a minha noiva, minha esposa, coloquei ela no cavalo e a gente veio para a fazenda onde ia morar. Quando eu estava passando a porteira, tinha um mataburro e o cavalo empacou. Eu dei um tapa na orelha dele e disse para ele, primeira vez. Caminhando mais um pouquinho, passou uma cobra no caminho e o cavalo deu aquela sulavancada. E aí eu dei um soco na cabeça dele e disse, segunda vez. Quando nós estávamos entrando na fazenda, o cavalo empinou e quase jogou nós no chão. Aí eu desci, tirei a minha esposa do cavalo, coloquei ela quietinha sentada na beira do caminho, fui no meu alforje, peguei a espingarda, encostei na cabeça do cavalo e disse para ele, terceira vez, e puxei o gatilho. E a mulher ficou com os olhos arregalados, na época ela era levinha, eu entrei com ela no colo para dentro de casa e a gente começou assim a nossa vida de casados. Passado um tempo, uns meses, eu resolvi ficar até mais tarde um pouquinho na lida, para um dedo de prosa, para uma pinga com os amigos na venda. E cheguei em casa, era de noite.
Quando eu cheguei em casa de noite, a mesa estava posta ainda, intocada, e ela sentada no sofá com uma tromba que parecia um elefante. Mal pisei em casa, tirei o chapéu, ela começou: mas por que você chegou atrasado? Por que você não me avisou? E eu falei ali para ela: primeira vez, e nós nunca mais tivemos uma discussão. Então, esse tipo de família, essa situação antiga que as pessoas tinham um dono, que alguém decidia, que os casamentos eram arranjados, felizmente esse tipo de família está ultrapassada. Eu fico preocupado até de ver, na sociedade em que nós nos encontramos, as pessoas clamando tanto pela família tradicional. Se nós formos no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 14, Allan Kardec tinha uma preocupação muito grande em relação à família tradicional. Porque ele trata da ingratidão dos filhos, da necessidade de honrar pai e mãe. Então ele percebia no século XIX que as famílias tradicionais já estavam complicadas, já estavam sendo colocadas em xeque. Muitas vezes as muito abastadas eram famílias de conveniência, pais para um lado, mães para o outro, em festas, em atividades sociais, e os filhos criados por governantas. E aquelas famílias mais pobres, elas simplesmente se reproduziam para continuar produzindo mão de obra para as mais abastadas, gastavam um tempo enorme cuidando dos filhos dos outros e deixavam seus filhos relegados ao abandono. E daí, quando essas criaturas envelheciam, quando os adultos envelheciam e as crianças se tornavam adultos, eram falanges de velhos abandonados pelas ruas de Paris. E aí a gente imagina como Kardec deve ter construído aquele capítulo 14 do Evangelho com o coração realmente apertado. Porque naquele momento ele já via a família passando por um processo muito grave. E o que os amigos espirituais haviam ensinado a Allan Kardec, o que nós aprendemos na doutrina espírita, meus amigos e minhas irmãs, é que a família é o nosso ponto de partida. É o nosso ponto de chegada à vida física. E é nos compromissos familiares que nós encontramos oportunidades preciosas de evoluir. Emmanuel fala sobre família lindamente no livro Vida e Sexo. Aliás, para aqueles que estão nos vendo agora, para aqueles que vão nos assistir no YouTube, uma recomendação. Vamos buscar o livro Vida e Sexo de Emmanuel, que foi publicado em 1970, mas ele traz discussões e assuntos que parece que foram escritos ontem. Porque nós estamos voltando a lidar com isso. Eu fico abismado de ver, após um período até agradável, de progresso, de avanços, nós voltamos a ter de 2018 para cá um retrocesso profundo, até um pouco antes, nas questões, principalmente nessas questões que nós vemos colocadas agora, de como o movimento espírita vai atuar em relação aos indivíduos e em relação às famílias. Tanto em relação aos indivíduos quanto em relação às famílias, a proposta da doutrina espírita é oferecer ferramentas, é oferecer instrumentos, para que cada um se construa da melhor maneira. E não oferecer modelos. Porque se nós oferecermos modelos, qualquer um que não se encaixe naquele modelo vai se sentir excluído, não vai se sentir consolado. E aí, frequentemente, pessoas que poderiam mudar as suas existências, vamos imaginar, fazer um exercício de imaginação. Se Jesus tivesse vindo trazer modelos de comportamento moral e ético, e ele vivenciou o seu modelo, imagine o que teria acontecido com Maria de Magdala. Ela teria tido coragem de se aproximar dele? Se nós formos ao livro de Humberto de Campos, Boa Nova, nós vamos perceber que ela hesitava muito. No capítulo 20 trata disso. Ela hesitava de se aproximar de Jesus porque os outros profetas traziam modelos de comportamento ético e moral. Eles não acolhiam as pessoas e ofereciam às pessoas a oportunidade delas se transformarem segundo conceitos novos, segundo conceitos melhores. E aí, exatamente por causa disso, as pessoas tinham muitas reservas e não conseguiam se ajustar, não conseguiam se adaptar. Aqueles que tentavam seguir essas propostas religiosas muito engessadas, muito formatadas, muito tradicionais, acabavam se tornando hipócritas. E a gente lembra, porque tem até no cancioneiro popular brasileiro, né, aquelas canções do passado de matriz e filial, em que os indivíduos tinham lá a matriz dentro de casa, a família, a dona de casa que cuidava dos filhos e várias amantes fora. Essa família tradicional aí está falida há muito tempo. Tanto que na década de 60, 70, começou a se questionar inclusive a necessidade da família. Olha que extremo, né? Cair de um extremo para o outro. A gente tem que ter um cuidado danado em relação a isso. E nós percebemos o seguinte: a doutrina espírita tem muito a oferecer às famílias. Nós temos muito a contribuir para os indivíduos e para as coletividades. E a família é a primeira célula.
A família é o primeiro núcleo de convivência social do espírito. Então, fazer que os indivíduos compreendam isso é importante para nós. E para nós do movimento espírita, para nós trabalhadores do movimento espírita, essa é uma oportunidade preciosa. Porque muitas pessoas ficam imaginando, assomam a tribuna, falam de como deve ser a família, mas não percebem que as suas famílias estão em crise. Não percebem, por exemplo, que seus filhos estão descambando para a drogadição, estão buscando experiências na sexualidade que causam muitas e muitas dores. E aí depois se surpreende, oh, mas eu era um trabalhador espírita, eu era um evangelizador da casa espírita, como é que isso aconteceu? É porque talvez nós estivéssemos olhando tanto para fora, tanto para a família espírita, que esquecemos da família consanguínea, que é o nosso primeiro compromisso. E também o nosso primeiro desafio. Não vamos imaginar que as famílias sejam bonitinhas, perfeitas. Ah, eu sou espírita, minha família tem que ser perfeita. Muitos de nós aqui podemos já estar em mais de uma experiência familiar. Já ter vivenciado um casamento que não deu certo, porque escolhemos de diversas maneiras. Essa discussão também está colocada na codificação, Allan Kardec trata disso muito bem. Agora, em momento algum, a codificação vai desqualificar a família. Ao contrário, quando o codificador vai estudar, lá no Livro dos Espíritos, as questões de casamento, celibato, ele já coloca para nós uma visão até do futuro. Ele pergunta aos amigos espirituais, na questão 695, eu sempre inverto esses números, na questão 695, né, se a união permanente de dois seres. Olha que coisa interessante essa questão. E eu fui procurar, inclusive, na tradução em francês. E é dois seres, não é a união permanente de um homem e uma mulher, mas é a união permanente de dois seres. Ele pergunta se essa união permanente de dois seres é contrária à lei divina. E os espíritos dizem que é um progresso. Então a formação de famílias, a união de criaturas para estruturar a sociedade é um progresso. É uma necessidade que a sociedade tem, para ver a importância disso. E lógico que os espíritos não são bobos nem nada. Eles orientaram a codificação nesse sentido. É lógico que o codificador também, ciente disso, pergunta, mas então o que representaria na sociedade? Isso na questão 696. A abolição do casamento. A desestruturação das famílias. Eles dizem assim, o retorno à condição dos animais. É lógico, ali os espíritos não poderiam, de jeito nenhum, desenvolver em detalhes. Mas mesmo entre os animais, meus amigos, minhas irmãs, nós temos famílias que se formam permanentemente. O clássico cisne, né, que se une uma única vez, que encontram um único par, e se um deles acaba morrendo, ele não se une a outra fêmea, ou ela não se une a outro macho, permanecendo então solitários, mas contribuindo para a coletividade ali. E isso é que é a proposta para nós. E aí o codificador pergunta então a respeito do divórcio. Se essa união permanente, por ser um progresso, ela tem que ser indefinida, ela tem que ser para sempre indissolúvel. E aí ele diz assim, não, a indissolubilidade do casamento é uma lei humana. Até porque as criaturas escolhem errado. É isso que os espíritos insinuam para o Kardec. As pessoas escolhem pensando na fortuna, as pessoas escolhem pensando na beleza. A Valéria leu no início a mensagem de Emmanuel sobre esse assunto. Então imagina aquela criatura que resolveu casar com a Miss Leopoldina, minha zona da Mata Mineira, é a Miss Leopoldina. Puxa vida, gente, daqui a 20 anos a Miss Leopoldina sai para passear de vassoura, voando na vassoura. Imagina aquela criatura que escolhe o Mr. Músculo na academia. Daqui a pouco aquele dragão tatuado no peito, todo exuberante, tá murcho, caído, com os dentes caídos também. Porque o tempo passa, o corpo físico desaparece. Imagina as fortunas então. Casar por interesse material é a maior das prisões. Porque se falta um mínimo de afeto, porque se do ponto de vista da observação física, a atração física é natural, até pela necessidade de reprodução que nós temos, essa pulsão que nós temos para a reprodução, do ponto de vista da atração pelo dinheiro já começa pelo fracasso. Porque frequentemente nós não vamos nem perceber nenhum vínculo, nenhum laço de afeto entre aquelas criaturas que se unem. E lógico, essas famílias estão fadadas à desagregação. E aí os espíritos então colocam lá o divórcio. Isso aparece tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, quanto nessa questão 697 do Livro dos Espíritos, que a indissolubilidade do casamento é lei humana. Quando as criaturas se unirem segundo a lei de Deus, aí as famílias não precisarão nem cogitar de se dissolver.
Mas por enquanto nós temos que lidar com isso. Com tentativas, experiências, aí de novo nós voltamos ao livro Vida e Sexo, em que Emmanuel nos faz recomendações, porque muitas pessoas dizem assim, eu tenho o direito de ser feliz. Não deu certo num casamento, eu vou procurar logo outro. Para tentar, inclusive, esfregar o novo parceiro, esfregar a nova parceira na cara do ex. Nos colocando naquela bola de neve. Falar em bola de neve nesse calor que nós estamos, Valéria, é incoerente, né? Mas assim, talvez, quem sabe, refresca, né? Aqui no Rio tá um calorão danado. Mas aquela bola de neve de infelicidade. Porque nós começamos a trocar de parceiros tão facilmente que acabamos esquecendo de por que nos unimos a alguém. Com que objetivos nós formamos uma família. E é tão importante considerar isso. É tão importante nós cogitarmos por que nos unimos a alguém. Qual é o objetivo de formar famílias? E eu falava, o movimento espírita tem muito a oferecer. O que nós não devemos oferecer são aqueles modelos enquadrados, fechados, como o único modelo possível. A sociedade avançou, a sociedade progrediu, e aí nós vemos naquela questão 695 do Kardec a união permanente de dois seres. Hoje nós temos ainda aquela família nuclear, aquela da entrevista da jornalista do primeiro momento, daquela mensagem jocosa que o Simonetti coloca num dos seus livros, que é formada pelo pai, a mãe, os filhos que vão se desenvolvendo. Temos a família nuclear aumentada, que vem sempre um sobrinho morar junto, ou então os pais idosos que acabam tendo que voltar a conviver com um dos filhos e os netos. Nós temos hoje as chamadas famílias uniparentais, dadas as separações, dadas as desencarnações, um único pai ou uma única mãe a cuidar dos filhos. E nós temos também as famílias homoafetivas, que hoje têm lugar, têm cidade na nossa sociedade, não podem ser desprezadas. E aí o livro Desafios da Vida Familiar, do nosso amigo Camilo, do Espírito Camilo, através da Lavra do Raul Teixeira, traz informações preciosas sobre isso. Também o Vida e Sexo do Emmanuel. E nós devemos cuidar das famílias, como elas nos chegam. Qual é o desafio do movimento espírita, então? É apresentar uma lista de requisitos que a família tem que preencher para ser família espírita? Ou apresentar as ferramentas para que as famílias que chegam para nós, vamos fazer conta de professor, né, Valéria? Que chegam para nós, tirando 3, 4 nas suas provas, com as ferramentas do Espiritismo consigam tirar 5, 7. Já é uma melhora. Nenhum de nós é família nota 10. Então, por que nós vamos exigir que aqueles que chegam às nossas casas espíritas com problemas familiares alcancem o 10 que nós não alcançamos ainda? Aqueles de nós que falamos aqui ainda temos problemas de relacionamento. Passamos pelo nosso divórcio, passamos pelo nosso fracasso no primeiro momento, temos dificuldades na educação dos nossos filhos. Podemos ter problemas ainda. Um filho que se vincule de alguma maneira à drogadição, alguma criatura que de repente, numa experiência sexual, aquela bem da aventura, acabe formando um outro núcleo familiar. E aí como é que nós vamos agir em relação a isso? Como é que nós espíritas vamos agir em relação a isso? Vamos assumir aquela postura rigorosa, exigente, hipócrita do passado, do faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço? Ou nós vamos colocar então, bom, peraí, a situação que nos está posta é essa. O que a doutrina espírita me instrumenta para fazer em prol dessa família? No livro Vida e Sexo, Emmanuel nos coloca o seguinte: a família na Terra, ela atende principalmente a 2 propósitos na reencarnação do espírito. O primeiro propósito é servir de porta que se abre à reencarnação. E aí ela tem a missão de ser ninho, de aconchegar, de acolher. Então imaginemos nós, desencarnados, gente, por pior que nós estejamos nas regiões do umbral, desencarnados nós somos livres, não somos? A gente atravessa a parede, a gente atravessa até o pensamento dos outros, está aí a obsessão para fazer a gente ter certeza disso, que você está pensando em alguma coisa, de repente vem aquela sugestão nada a ver. De onde é que veio isso? Pode ser a sugestão de alguém com quem a gente sintonizou. Mas o tema obsessão fica para um outro encontro nosso. Porque tem muito a ser dito a respeito disso, que o pessoal adora botar a culpa no obsessor, né? Engordou demais. Ai, foi o obsessor que me fez comer a bandeja inteira de brigadeiro. Foi nada, foi falta de vergonha na cara, né? Foi gula. Então não vamos colocar a culpa nos obsessores pelos desastres que acontecem na nossa vida, nem nos desastres familiares. E aí, prestem bastante atenção, porque assim, ser ninho, preparar a chegada,
nós aceitamos, apesar de toda a liberdade que a gente goza como espírito desencarnado, a falta de evolução nos faz infelizes. Se nós somos muito atrasados, dá aquela invejinha ou dá aquela invejona da evolução dos espíritos que nos vêm visitar nas regiões, que a gente sabe que existem. Na nossa interação com os encarnados, porque os desencarnados continuam interagindo com os encarnados, dá aquela invejinha. Puxa vida, mas por que eu não tenho uma mãe assim? Por que eu não tenho um pai assim? Aí vem a proposta dos benfeitores espirituais. Então aceita reencarnar, ué. E aí a gente aceita reencarnar. Abre mão daquela liberdade toda de espírito desencarnado que atravessa a parede, que consegue volitar e de repente vai se reduzindo e vai parar dentro de um útero. Passa 9 meses se desenvolvendo ali, quando resolve nascer parece um joelho, né? Enrugado, sem dente, careca, pelado. A gente não consegue nem se alimentar sozinho. Por que a gente aceita isso? Porque tem a família para nos acolher. Sabe que nas leis divinas vai haver a possibilidade de um respaldo. E não vamos imaginar assim, as famílias hoje estão muito desagregadas, reencarnar é um desafio, é um perigo. Não vamos dizer que não seja fácil a gente encontrar uma família agregadinha, bonitinha, equilibrada. Não é fácil. A gente teria que andar aqui igual o grego Diógenes, com uma lanterna procurando famílias perfeitas e ainda corria o risco de não achar, como ele procurava homens honestos lá no seu tempo. Mas, para nós espíritas, não importa a família perfeita, importa a oportunidade de chegar. Importa a chance de reencarnar, talvez até de forma indireta. Reencarnar através de um útero e ser família através de uma outra situação, através de uma outra família, de um outro agregamento familiar, pela adoção, pela chegada por essas formas. Mas a família é necessária. Essa é a primeira função da família, diz Emmanuel. E aí, em uma outra situação dessas dos processos reencarnatórios, Emmanuel diz, pela segunda vez, a família pode ser um cadinho de reparação. Aí essa para nós é fácil, né, Valéria? A gente entende o que se faz com cadinho. Aquele instrumentinho de porcelana que a gente pega, ou de platina, coloca lá num forno a 1000 graus, a 1200 graus, para calcinar, para tirar as impurezas e deixar só o material mineral que é purinho. E Emmanuel faz essa relação da família como um cadinho de purificação. Ou seja, é passar no calor mesmo, é passar por experiências bem amargas, que nos fazem crescer, que nos fazem evoluir, amadurecer. E olha só que coisa interessante. Nessas duas funções, nós vamos encontrar todas as famílias. Algumas mais, outras menos. Algumas são mais ninho, outras são mais cadinho de reparação. Qual é a nossa? É a primeira pergunta que nós devemos nos fazer. Antes de nós pensarmos como trabalhadores espíritas em cuidar das famílias dos outros, vamos pensar em cuidar da nossa? Vamos pensar em o que eu posso fazer, porque de vez em quando, uma andorinha só não faz verão, é o ditado que existe aí. A gente é o único espírita da família. E a nossa família toda é diferente, até contrária. Imagina como não deve ter tido crises, e nós temos crises até hoje no nosso movimento espírita por causa dessa divisão pouco inteligente, para eu não usar uma palavra mais pesada, que nós estamos permitindo que aconteça no nosso meio espírita por questões políticas que são passageiras. Nós deveríamos ter inteligência para superar as questões políticas e pensar nas questões espirituais primeiro. Não do isolamento. Não na ideia de que eu vou ficar aqui no centro espírita esperando que a Terra se torne a colônia nosso lar. Primeiro que nosso lar faz fronteira com o umbral. Está ali de vizinho, né? Vizinho do umbral. Não é o melhor lugar para a gente ir. Segundo que nosso lar é aqui do Rio de Janeiro. Está ali a região da capital, Niterói. Nem Seropédica está envolvida em nosso lar. Se eu tiver que desencarnar aqui para outra colônia, deve ser outra que não deve ser nosso lar. Mas como eu sou carioca, pode ser que me levem para lá, né, Valéria? Mas a gente não sabe para onde vai. Mas a inspiração de ler o livro do André Luiz deixou um monte de gente assim, eu quero desencarnar e quero ir para nosso lar. Já pensou em encontrar com o governador? Passar num aeróbus e dar de cara com o André Luiz por lá? Gente, nosso lar é vizinha do umbral. Se a gente estivesse fazendo aqui um paralelo, né, a zona sul do Rio de Janeiro, você tem uma Copacabana cercada de favela para tudo que é lado. É mais ou menos assim. Umbral seria uma Copacabana melhorada, cercada de favela por tudo quanto é lado. E aí depois do tal filme que a gente viu lá de André Luiz, teve um monte de gente querendo desencarnar e ir para nosso lar. Até quem não é espírita, porque viu aquela coisa tão bonita, né, a arquitetura do Oscar Niemeyer. E aí veio uma notícia fidedigna de médiuns fidedignos que o governador de nosso lar vai fazer reforma agrária no umbral para construir casas populares e botar no Minha Casa na Outra Vida.
Porque é o único jeito de caber tanta gente em nosso lado, do jeito que o povo está querendo ir para lá. Tem outras colônias, as nossas lá da Zona da Mata Mineira não tem esse nome. Colônia Redenção está lá na Zona da Mata, sob Juiz de Fora. Vamos aproveitar e pensar em ir para lá também. É mais fresquinho, fala uai. Então dá para a gente pensar bastante bem a respeito disso. E aí olha só que coisa interessante, não é? Voltando aqui a essa questão, não temos famílias perfeitas. E aí o espírito, agora espírito, né? Mas na época ele estava encarnado, o Martins Peralva, estudando um livro do André Luiz sobre mediunidade, para ver como um assunto puxa outro. Ele fala a respeito das uniões. Quando ele pega lá o personagem Dona Celina, do livro Nos Domínios da Mediunidade, ele desdobra para nós os casamentos, os tipos de uniões que existem. E aí Peralva diz assim, olha, existem as uniões acidentais, aquelas que não tinham planejamento reencarnatório, mas que acontecem e formam famílias. E a gente começa a pensar assim, puxa, mas uniões acidentais? Mas não estava tudo planejado? Não, não é bem assim. A gente tem que ter um cuidado danado com essa história de planejamento espiritual, porque não existe fatalidade. A cada dia nós podemos melhorar ou podemos piorar o nosso planejamento reencarnatório, dependendo das nossas ações, dependendo das nossas atitudes. Vamos imaginar o seguinte, nós aqui somos 19 reunidos nessa roda de conversa, todo mundo quietinho em casa assistindo. Vamos imaginar que alguns resolveram não vir hoje, companheiros da Casa Espírita, e foram para a praia, porque está calor. Foram para a praia, sem máscara, né, naquela aglomeração toda. Daqui a 15 dias vão ser internados e vão para o respirador com coronavírus. Eles não mudaram o planejamento reencarnatório deles? Porque eu tenho certeza que a Valéria mandou o link da roda de conversa para um bando de gente. Para um montão de gente, nós somos só 19. Então, as pessoas podem escolher todos os dias mudar o seu planejamento reencarnatório. Nós não estamos presos. Está escrito no Livro dos Espíritos isso. Não há fatalidade nos planejamentos. Então, família acidental existe. Aquelas criaturas que vão numa balada, que começam a se relacionar de forma irresponsável e acabam formando uma família. Acabam construindo a partir dali uma família torta, mas uma família. E é pouco provável que uma coisa que começa de forma equivocada acabe dando certo. Num segundo nível, Martins Peralva diz que existem as famílias provacionais. Ai, casamento de prova. Espírita adora usar esse termo, né? Ai, meu casamento é de provas. Nossa, não sei como é que eu tô aguentando aquele entojo em casa. Chega atrasado para a reunião mediúnica, eu estava pronta para sair, mas aí aquele marido chato que eu tinha feito frango exigiu que eu fizesse fizesse bife. Eu não como carne há 30 anos, não sei nem como é que fala, né? Fizesse bife. E aí chega atrasado, esbaforido. O meu casamento é de prova, dá aquela virada de olho, aquela suspirada assim. Isso não é casamento de prova, não. Isso aí é subserviência. A mesma coisa ele, né? Puxa vida, não consegui chegar para a palestra a tempo porque a minha esposa queria que eu consertasse o pé da cama, que estava 3 meses lá, a cambeta caindo. E o meu casamento é de prova? Não, gente. A gente é que às vezes em quando é relaxado nas relações mesmo. A gente é que de vez em quando não sabe cuidar. Então, casamento de prova, diz o Espírito Camilo, através do Raul, no livro Desafios da Mediunidade, da Vida Familiar, é quando 2 espíritos atrasados, ainda comprometidos, se unem para enfrentar juntos desafios. E não para um torturar o outro. Tortura recíproca não é casamento de prova. É falta de inteligência. É escolha errada lá no começo. É aquele que escolheu a Miss Leopoldina para casar com elas. 20 anos depois, a Miss Leopoldina saiu para passear voando numa vassoura. Então a gente tem que estar muito atento a isso. Porque casamento de prova não é para um ficar torturando o outro. Daí a questão colocada lá na 697 do Livro dos Espíritos, que a indissolubilidade do casamento é lei humana, não é lei divina. Estejamos atentos a isso. Depois, Martins Peralva dizia, existem os casamentos sacrificiais, em que um espírito mais evoluído aceita acolher como um cônjuge, como um parceiro de jornada, um espírito menos evoluído, para poder impulsionar a evolução dele. Exemplo típico disso nós vamos ver no livro Nosso Lar, em que a mãe do André Luiz diz que vai reencarnar, vai recolher, vai receber o antigo marido como parceiro de novo. O André Luiz já fica espantado com isso. Ainda mais, meu filho, eu vou receber aquelas mulheres que foram amantes dele, como minhas filhas. Aí ele fica mais assustado ainda. Isso é casamento sacrificial. Alguém que renuncia por amor. Nós vamos ver uma união sacrificial, embora ela não culmine em casamento, no livro Renúncia, em que o espírito Alcione aceita voltar para amparar aquele que na encarnação material era o Padre Carlos. Impulsionar-lhe a evolução. É claro que quando a gente não quer evoluir, nada pode fazer com que a gente evolua. Nem os nossos amigos espirituais vão nos alçar à força a uma região superior.
Por isso mesmo é que Alcine passou pelos sofrimentos todos, pelas dificuldades todas que ela passou, e demorou bastante tempo para que o padre Carlos pudesse crescer, pudesse tentar evoluir. E aí, num nível mais elevado de família, nós temos as chamadas famílias superiores, as famílias harmoniosas, criadas por laços de afetividade. São aqueles raros exemplos em que as criaturas se unem para acolher missionários. Por exemplo, os pais do professor Rivaio, os pais de Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Eles podem ter sido, sim, essas famílias mais avançadas, mais evoluídas, construídas com objetivo nobre, para servir de base, para servir de modelo. Nós não temos muitas na Terra, é verdade. Mas quando elas surgem, a gente não se sente inspirado por elas? Quando você tem lá todo mundo trabalhando no bem, a família toda equilibrada, isso é inspirador. Então essas famílias superiores, criadas por inspiração superior, elas têm essa finalidade, de inspirar na Terra a formação de outras famílias. E ainda existe um quinto nível, as famílias sublimadas. Essas nem precisam ter a geração de filhos biológicos, nem precisam ter a construção de filhos biológicos, mas elas servem de base para a construção ou para a geração de novas propostas. Amélie Boudet e Allan Kardec são uma família sublimada. Uma dessas famílias que tem união desta forma. Bezerra de Menezes, nos 2 casamentos que teve, trouxe demonstrações para nós de famílias superiores, pelo menos do ponto de vista dele e das 2 irmãs com as que ele se casou. Bezerra foi muito inteligente e economizou sogra, né, gente? Ele casou com a cunhada, assim que ficou viúvo. E aí passou muito bem essa existência com aquele monte de filhos que ele precisava ter para cuidar. Famílias são assim, diferentes, mas todas elas oportunidade de crescer. E quando a gente aproveita a oportunidade de crescer, a gente consegue realizar o melhor. A proposta da doutrina espírita não é ser consoladora? Então ofereçamos as ferramentas, ofereçamos os meios, vivenciemos. O movimento espírita trabalha a questão família há mais de 40 anos. A primeira grande notícia de movimento generalizado do movimento espírita em torno da família foi o conjunto de seminários que a USE São Paulo realizou em 1980, de forma coordenada, nas várias regionais, trabalhando o assunto família e como a instituição espírita, como o movimento espírita poderia apoiar a família. Depois, em 1994, quando a ONU determinou que aquele seria o Ano Internacional da Família, a Federação Espírita Brasileira criou, então, a proposta Família, uma grande ideia de Deus, família, aperte mais este laço. E aí nós temos essa campanha permanente. O Espiritismo está permanentemente atuando em torno da família. A questão é, como nós vamos atuar? Será que nós vamos nos permitir impor modelos? Só vale a família tradicional brasileira? Ou será que nós vamos acolher os indivíduos como eles nos chegam e servir de plataforma de lançamento para que eles alcancem culminâncias espirituais? Acolher as famílias como elas nos chegam e oferecer a essas famílias o tratamento, a palestra, a evangelização das crianças e dos jovens e impulsionar essas famílias para que essas famílias se tornem melhores do que chegaram à casa espírita. Essas famílias não precisam ser as melhores, elas só precisam ser melhores. No movimento espírita nós não precisamos ser os melhores, nós só precisamos ser melhores. Ser os melhores é frustrante, porque daqui a algum tempo alguém vai nos ultrapassar. Agora, ser melhor, a gente consegue todo dia, é só fazer esforços. Então eu gostaria que a gente conversasse sobre família, o que temos feito? Como as nossas instituições têm trabalhado família? Será que nós estamos ocupados demais em reuniões mediúnicas para evangelizar espíritos desencarnados e estamos deixando a evangelização da nossa casa espírita precarizada, improvisada? Gente, não tem desobsessão melhor do que evangelização da infância e do jovem. Não é reunião mediúnica a verdadeira desobsessão da casa espírita. A verdadeira desobsessão da casa espírita se chama evangelização da criança e do jovem. O movimento espírita tem necessidade de olhar para isso com mais atenção. Se você chamar os indivíduos, colocar uma reunião de cirurgias espirituais no centro espírita, a fila vai dar volta no quarteirão. Se você convidar para uma reunião de estudo sobre família, se você chamar para evangelização e fizer uma reunião em que as crianças estão sendo evangelizadas numa sala e os pais estão trabalhando questões familiares na outra, nós vamos ter meia dúzia.
É uma inversão. E a ferramenta que a doutrina espírita representa para nosso progresso, ela é tão grande, tão poderosa, e está sendo tão pouco utilizada. Não caiamos nesta armadilha, meus amigos. Sejamos atentos o que nossas instituições fazem pela família. E eu acho que esse é o momento, não é, Valéria? Para a gente poder conversar. Espero não ter abusado do tempo de vocês. Foi ótimo, Maurício. Maravilha. É um tema importantíssimo, né? Um tema que é a base, né? Como você colocou, é o primeiro local que quando a gente chega numa família, não é? A gente é construído, as nossas bases são construídas inicialmente dentro da família, não é? Então, eu achei muito interessante um ponto que você colocou, e eu coloquei aqui de uma forma mais aberta, é que com relação ao divórcio, né, o divórcio ocorre aqui, mas espiritualmente não existe, né? Então a gente pode dar uma pausa em virtude, por exemplo, de um desentendimento dentro da família, entre marido e mulher, né, e que leva à separação, mas é só um tempo, né? Porque a separação espiritual não há. Então, em algum momento, iremos retornar aqui e realmente cumprir os objetivos que estão definidos na lei divina, que é o amor, né? O amor entre todos nós. Então, a gente retorna. Então, tem o divórcio carnal, vamos dizer aqui, mas espiritual é só um tempo que a gente dá. Eu achei muito interessante o que você colocou. Eu vou dizer agora, quem quiser se manifestar, falar, aí coloca aqui. Sobre esse assunto que você tocou, é muito interessante, porque assim, é um grande mito no movimento espírita essa história de separou, vai ter que casar de novo. Não é? É um mito, é um daqueles mitos que a gente tem que começar a pôr abaixo, porque assim, vamos de novo com o Camilo, no livro Desafios da Vida Familiar. Perguntaram exatamente isso para ele, porque a gente tem isso. Aqueles de nós que passamos pelo divórcio, pelo fim de um relacionamento, ficamos sempre temerosos. Vai ter que casar de novo na outra encarnação? Espera aí que não é bem assim. Né? Não é bem desse jeito. E aí perguntaram exatamente isso para o Espírito Camilo. Se há necessidade, ele disse assim, não há na lei divina nenhuma diretriz que determine isso. E aí eu me recordo de uma passagem de Jesus que, apesar da situação ser diferente, ela se aplica muito a essa ideia das separações. Se a gente for ao Livro dos Espíritos, trabalhar isso, se for também no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo que trata da dissolução do casamento, nós vamos perceber o seguinte, os casamentos ocorrem, eles se dissolvem por incapacidade nossa, por uma escolha equivocada. Pode não ter sido aquela pessoa com a qual nós deveríamos ou poderíamos ter um relacionamento para a construção de uma família, ou porque nós não sabemos ou não soubemos enfrentar. E aí o Camilo diz assim, não há na lei divina nada que sugira isso. Seria ao contrário, né, eu vou usar termos livres, mas assim, uma hedionda pressão obrigar que criaturas em níveis tão diferentes de evolução sejam forçadas a viver juntas, porque elas viveram juntas no passado. Agora, a passagem de Jesus que eu falo é quando ele traz Lázaro, supostamente de volta à vida, é quando ele ressuscita Lázaro, em que as pessoas removem a pedra da caverna, o Lázaro sai de lá, né, meio como envolvido ainda nos tecidos, e diz assim, desatai-o e deixai-o ir. Essa ideia para o fim dos relacionamentos frustrados, fracassados na Terra. Nós temos necessidade de desatar e deixar ir. Assim não haverá vinculação para uma próxima jornada, pelo menos não a vinculação do ódio, pelo menos não a vinculação da raiva, porque nós vemos uma situação muito estranha. Embora eu seja canhoto, eu vou usar o termo dos meus avós, uma situação muito esquerda. Né? As pessoas, quando estão juntas num casamento infeliz, elas mal se conversam. Elas mal perguntam umas sobre as outras. Bastou separar, fica aquele interesse danado, né? Sua mãe já está com outro, seu pai já está com alguma biscate, e as crianças é que sofrem no meio do caminho. Então, desatar e deixar ir. E aí o Espírito de Camilo diz assim, ninguém será obrigado a se juntar a alguém caso tenha dado boa conta da sua jornada evolutiva. Então, essa é uma colocação que a gente precisa fazer. Nós podemos até fazer como a mãe do André Luiz. Escolher voltar com uma pessoa que nos infelicitou por abnegação.
Mas isso não será uma obrigatoriedade. Não imaginemos que se a gente divorciar agora vai ter que casar de novo na outra encarnação, porque tem muita gente que diz, ai, eu vou aguentar aquele estrupício dentro de casa para não ter que casar de novo. Já está noivo, gente, já botou aliança na mão direita. Não está desatando, ai. Tem que desatar. Já está noivo. Quando fala que vai aguentar para não ter que casar de novo, já comprometeu outra vez. Então é melhor a gente separar agora. É melhor desfazer antes que resulte num desastre. Nós temos visto aí o meio político abalado por uma certa deputada que vem causando convulsão a ideia de ter contratado o assassinato do marido para não se separar, porque seria vergonhoso se separar. Gente, pelo amor de Deus, no movimento espírita a gente pode separar. Não precisa chegar a essa situação de infelicidade para todo mundo, e os filhos é que pagam o pato. Às vezes é melhor que as crianças tenham duas casas, onde elas encontrem harmonia e acolhimento, do que terem uma única casa e viverem em pé de guerra, e viverem em pleno conflito. Nós temos necessidade de buscar harmonia e paz, mas não façamos o jogo perverso do eu tenho que ser feliz primeiro que os outros. Emmanuel, de novo, no livro Vida e Sexo, quando ele trata dessa questão de buscar novos relacionamentos, ele diz assim, quando há filhos, quando há aves tenras que precisam do acolhimento no ninho, deve-se considerar o interesse deles antes do nosso interesse pessoal. Quantos casos de crianças que são abusadas por padrastos e madrastas? Por pais. Então, ter cuidado. Ah, mas eu tenho direito de ser feliz. Ninguém vai negar a nenhum de nós o direito de ser feliz. Mas nós não temos direito de fazer infelizes os nossos filhos, para sermos felizes à custa deles. Vamos passar, então, a palavra para a Conceição, minha querida, por favor. Bom dia a todos, bom dia, Maurício, um grande abraço. Como já coloquei no chat, você é uma simpatia. E tem cara de menino. Menino de quase 60 anos, não é menino? Menino Peralta. Ô, Maurício, eu quero parabenizar, não você antes, espera aí, você veio depois, a equipe SIG, porque realmente esse tema precisa ser mais trabalhado nas casas espíritas. Porque nós, enquanto espíritas, achamos que a nossa família está linda, bonita, maravilhosa, mas quase a gente, como você falou, em meio às suas palavras, quase a gente não se fala, não percebe a necessidade do outro. A gente não percebe. Por quê? Estamos muitos envolvidos lá fora, na casa espírita, na atividade profissional, etc. A gente percebe que os meninos de hoje precisam ser mais ouvidos. De hoje não, de todos os tempos. Mais ouvidos, porque eles trazem coisas em seu íntimo que a gente não percebe às vezes. E não damos a eles a oportunidade de expressão. Ontem, meu neto de 14 anos me surpreendeu. Me surpreendeu mesmo, porque ele falou exatamente que essa situação. Vocês não prestam atenção. Olha só, desculpe, Valéria. Você e mamãe não estão prestando atenção. Que a gente também tenha as nossas coisas, as nossas questões. Você não percebe, não, quando eu chego ali na janela, porque são vidros, a janela é vidro, então eu fico olhando ali o jardim, os matos, observando, fico olhando as nuvens, buscando alguma coisa que me ajude, olha só. Gente, isso é sério, sabe por quê? Isto é sério porque a família consanguínea é a primeira instituição instituída por Deus para o nosso exercício, nosso aprendizado quanto a família universal. Então, precisamos realmente conviver, aprender a conviver. Se não estamos sabendo, vamos ler mais sobre este assunto, vamos questionar mais, estudar mais Allan Kardec, estudar mais tantos que foram citados até na manhã de hoje, não apenas Emmanuel, mas também o André Luiz, mas também o Hilário Silva, está me falhando a memória, que até eu gosto muito dele, do caos que o nosso querido Maurício trouxe Richard hoje. Simonetti. Pronto, eu amo, Richard, e os livros dele, gosto muito. Então, Maurício, muito obrigada. Você está tornando a nossa manhã mais esplendorosa,
um convite como espíritos imortais, como criaturas imortais, para começarmos a exercitar o que se faz preciso no que diz respeito à família. Então, é exatamente isso que eu gostaria, inclusive também essa questão, deixar ir, libertar. Não está dando, vai, deixa que ele prossiga, deixa que ela prossiga, buscando seus caminhos. A gente não tem que fazer isso com os nossos filhos. É por isso que a dor se faz maior, porque achamos que somos dono de. A gente nada possui. Não possui ninguém, não possui nada. Estão temporariamente conosco. É esta forma com a qual eu converso com meu filho que está na espiritualidade, que retornou aos 29 anos de idade. Eu digo, tu foste muito importante enquanto filho, porque me ensinaste muitas coisas. Agora vai, segue teu caminho. Meu grande e maravilhoso irmão. É o meu irmão que teve temporariamente e como filho nesta experiência. É assim que eu penso, talvez muitos me achem errada, que eu devia ser mais, que quando mesmo desencarne dele, ali no velório, aí dizia assim, que mãe desalmada é essa? A gente não vê as lágrimas. Eu chorei no meu cantinho, para não desconfortar os outros. A saudade dói, mas quando a gente ama libertando, essa dor é bem menor, é bem melhor de ser vivenciada. Era isso que eu queria dizer, pessoal. Maurício, quer comentar? Eu tenho um filho de 14 anos, o meu caçula tem 14 anos, né, a idade do seu neto, Conceição, e a gente aprende com eles. Uma questão que você tocou, eu trabalho com jovens há muito tempo. A primeira tarefa com jovens foi em Leopoldina, em 1990. Já tem bastante tempo isso. E assim, talvez por isso chegar tão perto dos 60 anos com essa cara ajuda, porque a gente está interagindo com eles, tá? A gente vê isso, né, Valéria? Como a gente lida com o jovem o tempo todo na universidade, a gente acaba ficando também mais jovial. Parar para ouvi-los. Às vezes eles chegam nos encontros, e a maior parte do tempo nos encontros de jovens, eu estou parando para ouvir os jovens, porque eles não são ouvidos em casa. E aí, é claro, eu tenho esse hábito com os meus 2 filhos. Espera aí, o que está acontecendo? Vamos conversar, vamos ter o nosso momento. Agora, nesse período mais confuso de aulas remotas, e felizmente eles também já estão, um já é adulto e o outro está com 14 anos, já são bem mais independentes, eu consigo ter uma atenção menor em relação a eles, mas não dá para desatender. Não dá para deixar de dar atenção. E é nesse sentido que a gente precisa estar atento. Cuidado, não vamos deixar passar a oportunidade de conversar, de ouvir os nossos jovens dentro de casa, as nossas crianças dentro de casa. Eu fiquei imaginando como que nós, às vezes, deixamos de aprender. Se eu estou lidando na internet, se eu tenho canal no YouTube, se eu aprendi a gravar e tudo mais, gente, foram meus filhos que me ensinaram. O meu mais velho me colocou nessa situação de ter canal no YouTube, e o meu mais novo chama atenção. Até quinta-feira foi engraçado, porque a gente ia colocar um aparelho eletrônico aqui, elétrico, nem eletrônico, para funcionar, e eu não achava o manual. E eu sou da geração que lê manual antes de ligar o aparelho na tomada, né? E aí o Bernardo, peraí pai, não tem problema. Aí 2 dedadas assim, ele me mostrou um vídeo no YouTube que ensinou a fazer tudo. Falei assim, tá, então a gente pode colocar o nosso umidificador aqui, porque a secura está muito grande para funcionar, e tivemos uma noite melhor. Então é importante ter o cuidado de aprender com os jovens. Poxa gente, nós não somos reencarnacionistas? A chance dessa geração de novos espíritos que reencarnam ser intelectualmente mais elevada que nós, e em alguns casos espiritualmente mais elevada que nós, é enorme. Então vamos nos colocar de vez em quando na condição de alunos dos nossos jovens. Embora nós devamos, como diz a Lúcia Moisés num livro que é muito oportuno, Nas Mãos Amigas dos Pais. Lúcia Moisés é uma professora da UF, a Federal Fluminense aqui, e ela, né, trabalha no CERJ, na nossa federativa do Estado. E ela tem um livro magnífico, Nas Mãos Amigas dos Pais, em que ela coloca isso. Nós somos aprendizes. Nós podemos, nesse instante, passar para o jovem a experiência de vida que eles não têm, mas recolher deles a experiência que eles trazem do mundo espiritual. Meu filho caçula já nasceu sabendo lidar com o aparelho eletrônico. Meus filhos jogam videogame como se eles tivessem 10 dedos em cada mão. Eu não consigo usar 2 dedos. É muito complicado. Ah, tá rindo? Agora você entrega a idade, tá vendo? É muito complicado aquele negócio. Apanho, tomo surras do Bernardo, qualquer jogo que ele joga comigo, porque ele tem mais habilidade. Então, vamos aprender isso. Vamos aproveitar essa oportunidade.
E assim a gente cresce e impulsiona o crescimento. E tem outra coisa, gente. Fica ao lado deles. Dá a sensação de presença. Dá a sensação de pertencimento à família. Quantas criaturas pagam explicadoras? Aqui no Rio de Janeiro o pessoal chama de explicadora, né? Que é aquela pessoa que de tarde vai ajudar seus filhos a fazer tarefa de escola porque a gente está ocupado demais. Paga explicadora, aí não quer saber, só quer que o filho tire notas boas. Mas não acompanha. Tá? Maurício. Sim. Oi, Maurício. Oi, Rosângela. Sou Rosângela. Isso. Bom dia para todos. E seja bem-vindo, né, virtualmente à terra das Alagoas. Com certeza você virá aqui, né, presencialmente. E eu estive atenta o tempo todo à sua explanação e 2 pontos me chamaram muita atenção, assim, para mim foi muito fundamental, que foi com relação, quando você falou sobre a família e sobre a evangelização. Assunto, né, que deveríamos cada vez mais abordar nas casas espíritas a respeito da evangelização. Quando a gente tomar conhecimento, né, profundo de que a evangelização é prioridade nas casas, nós vamos abolir praticamente assim as reuniões de desobsessões. Com certeza, né? A gente tem um cuidado muito grande com essa questão de desobsessão mediúnica e a gente não tem um cuidado maior com a nossa evangelização, né? Que é prioridade, que foi isso que o Cristo fez aqui o tempo todo, evangelizou a todos. E o outro ponto também que me chamou a atenção foi quando você falou sobre a família, sobre o casamento, né? Coisa que a gente dá ver muitos espíritas muito apegados a ter que conviver, mesmo sem estar bem, sofrendo, né? Situações, fazendo os filhos sofrerem de casa, mas não, eu tenho que permanecer no meu casamento. Não posso, né, dar um ponto final. Muito pelo contrário. Devemos, como você falou, desatar o nó e deixar que cada criatura siga o seu percurso. E eu fiquei muito feliz quando você também tirou assim, explicou para a gente de que a gente não tem obrigação, no plano espiritual, nós não vamos ter mais essa obrigação de dizer, não, você vai ter que voltar de novo para continuar a tarefa, pelo amor de Deus, né? Deus não a bondade divina jamais vai impor isso para nós. Então, eu achei maravilhoso quando você tocou nesse ponto, porque a gente ainda deixa muito a desejar nas nossas palestras, nas casas, a respeito desse assunto, né? E outra coisa também que eu achei assim, que eu fiquei encantada, foi quando você abordou a palavra seres, né? Que os seres devem se unir, e que a misericórdia divina é demais, Jesus na sua infinita sabedoria, no seu evangelho. Hoje a gente está vendo que os seres, né, não obrigatoriamente tinha que ser homem e mulher, né, mas os seres, eu achei essa palavra assim, né, que tocou muito, seres, não está dizendo, né, se é sexo feminino ou masculino, contanto que se juntem, se gostem, se respeitem, né, e construam sua família também dentro da normalidade do amor. Isso é que é importante. Então, esses 3 pontos, para mim, foi fundamental. Amei a sua palestra, foi muito esclarecedora, entendeu? A gente fala muito de família e a gente só se toca muito naquela família tradicional, né? Mas família é tudo isso que você falou, né? É o respeito, é o carinho, o amor, e que a gente não tem a obrigação de conviver sofrendo, né? E achando que na volta vai ser o mesmo jeito, quando na realidade não é assim. Então, gostei muito. Que Jesus Obrigado, Rosângela. Mas essa questão, muito. Essa questão de desatar e deixar ir, ela é importante, porque muitas pessoas se infelicitam e felicitam os filhos, comprometem mais de uma encarnação, né? E quem comenta sobre isso é o Espírito Camilo, no livro Desafios da Vida Familiar. Vale muito a pena. E com relação à formação de famílias modernas, as famílias homoafetivas, as famílias uniparentais, o movimento espírita precisa ser acolhedor. Tá? Eu vou passar para vocês, eu tinha comentado com a Valéria que eu ia evitar compartilhamento de tela, mas nesse momento é importante porque assim, vale a pena nós termos a informação direta do benfeitor espiritual. É o Camilo quem fala, e eu vou compartilhar uma tela com vocês aqui, rapidinho, só para a gente poder fazer uma leiturinha. Isso, olha só, é a família homoparental. Aqui, como é que o Camilo, perguntaram para o Camilo, né, como é vista a adoção de crianças para a construção de família por parte de homossexuais masculinos ou femininos. E aí o Camilo responde, o pai criador
vê sempre as intenções que inspiram as ações. Assim vale refletir que o amor que se dedica a uma criança, tornando-a filha sentimental, independe da inclinação sexual adotada pelos pais ou mães postiços. E ele ainda vai além. Ele ainda chama atenção o quanto que essas famílias podem ser terapêuticas. O quanto que o desafio de cuidar de uma família pode tornar criaturas mais equilibradas. Diz o Camilo, acompanhamos inúmeras situações em que os cuidados desenvolvidos para atender a criança fizeram com que os indivíduos ou pares homossexuais alterassem a rota dos próprios passos, enobrecendo o sentimento paternal ou maternal, ausentando-se da promiscuidade ou do desassossego íntimo. E isso é muito importante. É isso que a gente precisa considerar nesse momento. Nós, já voltei para a tela normal aí, gente? Voltei. Esse negócio tecnológico é muito rápido para mim. Então, é o Camilo que diz, é o Camilo que coloca, tá? Aquela história, e a gente tem que ter muito cuidado com isso, pelo amor de Deus, meus irmãos, não nos deixemos iludir. A doutrina espírita é a doutrina da fé raciocinada. Espírita que abre mão do raciocínio para seguir mitos. Ele está condenando o movimento espírita à estagnação, a um retrocesso. Então nós vamos acolher todas as famílias que chegarem para as nossas casas espíritas e oferecer a elas os instrumentos para que elas se tornem melhores. Não sou eu que estou colocando isso como princípio, é o Espírito Camilo. Alguém desafia a sabedoria desse espírito, que contribuiu, inclusive, lá com Kardec, na codificação e pós-Kardec. Então a gente tem observações importantes. Os espíritos são muito mais avançados e amadurecidos em termos de sexualidade e em termos de estrutura familiar do que muitos de nós espíritas. Saiamos da caixinha, deixemos os nossos atavismos de religiões pelas quais nós passamos. A doutrina espírita tem essencialmente que ser acolhedora, o que não quer dizer que ela tenha que ser conivente. Em momento algum o espiritismo vai ser conivente com o vício. Em momento algum o espiritismo vai ser conivente com o erro. Mas quem garante que a nossa maneira de ver é a única certa? Que a partir da experiência de vida do outro, ele não consiga alcançar culminâncias, não consiga alcançar elevação espiritual superior à nossa. Aí eu vou com Jesus. Não sejamos os fariseus, a quem Jesus dizia assim: os publicanos e as prostitutas entrarão no reino dos céus antes de vós. Porque nós estamos vendo muito farisaísmo espírita. Criaturas ditando normas de conduta, regras de proceder, balizas morais para os outros, e não vivendo elas mesmas essas regras. Jesus afirmou aos fariseus: os publicanos e as prostitutas entrarão no reino dos céus antes de vós. Por quê? Aqueles que realmente fizerem a sua reforma, que se transformarem como espíritos, é que alcançarão felicidade e paz. E não aqueles de nós que colocamos um rótulo aqui na testa. Olha, eu sou espírita da família tradicional brasileira. Gente, a família tradicional brasileira, aquela da década de 40, 50, é a matriz a família da musiquinha, da matriz e filial. Verdade. É a família do casamento arranjado sem amor. Vamos perceber as novas estruturas familiares e apoiar. A campanha da Federação Espírita Brasileira está aí. As federativas estaduais abraçam essa campanha. É melhor viver em família. Nós fazemos reuniões nas nossas casas espíritas sobre família. Né? Rosângela, a única questão que eu coloco é assim: nós não vamos acabar com a desobsessão, mas nós vamos acabar com os obsidiados encarnados. Quando nós fizermos uma boa evangelização e quando nós fizermos uma boa evangelização de jovens. Porque nós continuaremos tendo reuniões mediúnicas para atender a falange de espíritos sofredores que estão preparando sua reencarnação. Nós ainda teremos reuniões mediúnicas. Nós não vamos nos preocupar que a reunião mediúnica não vai deixar de existir no centro espírita, porque nós estamos fazendo uma boa evangelização. Mas aí nós passaremos a cuidar daquilo que realmente uma reunião mediúnica deve cuidar, dos espíritos, e não dos espíritas obsidiados. Porque é um tal de bota o nome do meu filho na reunião, bota o nome do meu marido na reunião. Aí eu pergunto assim: você vai avisar para o seu sobrinho que você está botando o nome dele na reunião? Não, ele não pode nem saber que a gente está pedindo. Aí não tem jeito, né? Alguém pode imaginar? Vamos imaginar uma cena de reunião mediúnica. Quem participa de reunião mediúnica aqui deve pensar comigo. Imagina a gente lá tudo concentrado, aí chega o espírito: olha, eu sou o obsessor da Valéria. Eu vim aqui para vocês me evangelizarem enquanto ela foi lá para a balada bater palma na praia. Vai dar certo um trem desse? Não vai. O obsessor vai colado com aquele que está indo para o deslize. Então, enquanto a gente não fizer uma boa evangelização, nós vamos continuar tendo adultos que precisam de desobsessão. Mas quando nós fizermos um trabalho sério de educação do espírito,
nas 3 instâncias, crianças, jovens e adultos, aí a gente vai estar fazendo desobsessão de verdade, desobsessão de encarnados. Porque Mas esse obsessor, única a gente faz desobsessão de desencarnados. É uma pura verdade, Maurício. Esse obsessor era da Valéria Malta ou Valéria Farias? Foi só de um personagem, Valéria. Foi a dupla. A hora que eu estiver em Alagoas, alguém vai me levar para comer camarão. Vou passar a palavra agora para a Rose. Saudade, Rose. Oi, saudade, gente. Estou aqui trocando trocadilho aqui com a Paulinha no chat. Adorei o que ela colocou. Bom, é interessante, é bem-vindo, Maurício, eu adorei a sua fala, porque isso bate com muita coisa que eu já venho lendo, que eu já venho estudando e que eu já venho pensando, e também experimentando, né, porque eu também sou mãe, também me separei, também sou evangelizadora, já peguei nas minhas turmas, sou médium, frequento a mediúnica, e assim, nas minhas turmas de evangelização, com os jovens, né, com a pré-adolescência, foi um ensinamento muito grande para mim, porque eu aprendi a exercitar a compreensão, a tolerância, a não julgar, porque eu tive pais de evangelizandos que eram homossexuais, no caso, eram 2 homens, né, essa turma era uma turma, assim, que tinha jovens com algumas questões, né? Um era esse adolescente que era adotado, não por eles. O pai dele foi casado com uma mulher, né? Com a mãe. E esse casal adotou esse rapaz, pequenininho. Depois, o pai veio a se separar da mãe, exatamente pelas suas questões na parte da sexualidade, por ser homossexual. E veio a casar, né, se relacionar com esse outro homem. E aí, depois de algum tempo, o garoto preferiu morar com o pai. Então, assim, ele tinha muito problema com relação a bullying, essas questões, tinha até gagueira. E um outro caso era que o garoto, o pai dele, foi assassinado. E ele criou na cabeça dele que ia crescer para encontrar o assassino e fazer a mesma coisa com o assassino. Então, teve esses 2 casos que eu tive que aprender a trabalhar, né? Para mim foi um desafio, que envolvia sensibilidade. E a primeira coisa que eu fiz foi criar um grupo dos pais, dos evangelizandos. E criei e mantive um relacionamento com esses pais, paralelo à evangelização, para que eles ficassem mais próximos daquilo que era discutido em encontros de evangelização. Eu trouxe tudo que era do cotidiano para a evangelização, para que eles se encontrassem nos temas da evangelização. E, assim, foi muito prazeroso conversar com essa mãe, que era viúva, né? E também com esses pais, que fugia do tradicional, né? E entender todo o processo. E assim eu consegui me enriquecer interiormente e compreender melhor aqueles que estavam ali durante uma vez por semana comigo, né, que eram os rapazes. No final das contas, aquele que tinha a ideia de crescer para fazer isso com quem fez com o pai dele, diluiu essa ideia, começou a constituir outras questões na cabeça dele mais positivas e começou a interagir positivamente nos encontros, menino muito inteligente, e esse outro, né, que tinha um caso, que tinha os pais homossexuais, ele se soltou mais, a gagueira foi diminuindo, ao ponto de que um dos encontros de evangelização que se fazia na reunião doutrinária anualmente, no final do ano, ele se prontificou com a turma menor a ajudar a apresentar o tema junto com uma das tias, né, com uma das evangelizadoras. Ele ajudou a evangelizadora. Isso, para mim, foi algo que me deixou bastante emocionada, porque, apesar da gente estudar, da gente ler, da gente ter o conteúdo, da gente já ter tido uma pequena caminhada na vida, às vezes a gente duvida daquilo que a gente está fazendo. Às vezes a gente não confia naquilo que a gente está passando. Às vezes a gente duvida de nós mesmos.
que a gente não tem a capacidade de influenciar positivamente o outro. E essa experiência mostrou que nós não estamos sós, nós somos orientados, nós somos guiados, nós somos intuídos, bastamos estar em sintonia, e que precisamos levar isso para a nossa família. Essa experiência agora do Covid tem me deixado mais alerta ao que você acabou de falar, a minha filha, a minha mãe, ao meu irmão, meu sobrinho, enfim, aqueles que são minha família biológica, e que nós temos o compromisso, o primeiro compromisso é com eles, não é? Então, para mim está sendo um aprendizado maravilhoso, está sendo algo terapêutico, porque agora eu sinto o que é ser mãe, e isso é refletido também no ser filha, no ser irmã e no ser amiga. Então, assim, é fantástico. Em relação à mediúnica, gente, mediúnica é primeiramente para a educação do médium. Mediunidade e evangelização não podem andar, a mediunidade não pode andar separada do evangelho. Então, a participação numa reunião mediúnica, primeiramente, é para a educação moral do médium. Aqueles casos que vão lá na reunião, os irmãozinhos que nós atendemos, eles têm experiências que refletem nas nossas experiências. Com as experiências deles, nós aprendemos a educar os nossos sentimentos e fazer melhores escolhas. Quem acha que vai para uma reunião mediúnica para ser só canal de comunicação dos irmãos desencarnados em sofrimento, esquece que também é um irmão em sofrimento, ainda encarnado. Então, a gente precisa, como disse Joana, e ela se inclui, nós todos somos doentes, enfermos, em tratamento nas mãos de Jesus. A mediúnica, para quem entender e saber qual o seu papel lá dentro, é fonte de crescimento, é fonte de aperfeiçoamento, é fonte de desenvolver a compaixão, a caridade e o amor a si e ao próximo. E a evangelização, o trabalho de evangelização não é diferente, não é diferente. E a evangelização começa em casa, com nossos irmãos, com quem nós nos comprometemos a conviver e a viver. Senão, o que é que a gente vai fazer em sociedade? Se a gente não sabe agir em casa, como é que a gente vai agir em sociedade? Adorei o que a Conceição colocou. É minha mãe do coração, Valéria é minha irmã, porque até nós nos parecemos fisicamente. Moramos tão pertinho uma da outra. Então, assim, é isso mesmo. Às vezes a gente está tão atenado ao trabalho, ao que a gente faz lá fora, ao cuidar daqueles que nos chegam, que esquecemos que dentro de casa há quem nos requer atenção. Então, o que ela falou foi maravilhoso, porque eu me encontro também nisso, né? E o que Paulinha botou aí no chat vale a pena ser comentado, porque também é muito rico. Então, muito obrigada, Maurício, pela oportunidade, viu? Eu adorei. Gratidão. Foi bom. E na sua fala, Rose, tem uma questão que é importante, assim, não é que a gente desmereça a reunião mediúnica, mas a finalidade da reunião mediúnica é essa que a Rose apontou. É para a educação dos médiuns, para nós recebermos as instruções, não só dos guias. Quando nós recebemos um sofredor numa reunião mediúnica e aprendemos o que causou aquilo, a gente evita na gente. Então, se o médium não aprende com o trabalho mediúnico que ele realiza, se ele acha que está indo lá só para ser bonzinho, para desencarnar do sofredor, ele não leu. Pega a literatura Manuel Filomeno de Miranda, pega André Luiz. Os espíritos não precisam de nós para socorrer espíritos sofredores. Eles permitem que a gente coopere na socorro a espíritos sofredores para que nós aprendamos. A série de livros do Manuel Filomeno de Miranda pela Lavra do Divaldo é essencial para todo trabalhador espírita. Principalmente os 3 últimos aí, né? Transição Planetária e aquele Perturbações Espirituais. Tem uma trilogia aí. Eu falei o primeiro e o último, tem um no meio, que agora me fugiu o nome. Então é importante a gente ler, os trabalhadores do movimento espírita lerem o livro Perturbações Espirituais do Manuel Filomeno de Miranda. Tá? A finalidade da reunião mediúnica é a educação do médium, do trabalhador. Não é o trabalhador virar um santo ajudante de espírito sofredor, doutrinador. Aquela história de doutrinador já está ultrapassada, ela já não funciona mais. Nós somos dialogadores,
conversadores, né, aprendizes na reunião mediúnica junto com os benfeitores espirituais. Eu amo a reunião mediúnica, participo de reunião mediúnica desde 86, mas para aprender. Fazemos muito, vejo coisas lindas nas reuniões mediúnicas, né? Vejo transformações de espíritos sofredores em reuniões mediúnicas que depois reencarnam para ser evangelizados. E aí a importância de ligar a evangelização com as tarefas da Casa Espírita é, sem dúvida, a mais eficiente desobsessão de encarnados que existe no movimento espírita. Evangelização da infância, o mais cedo possível. Bom, eu acho que a palavra é aumentar a reunião mediúnica e aprendizes, né, Maurício? Nós somos aprendizes naquele momento ali, né? Esse é o objetivo principal, que a gente possa absorver aqueles conhecimentos. Mas, dando continuidade ao tema, eu vou ler, eu acho que a Paulinha não está ainda podendo falar, mas eu vou ler as reflexões que ela colocou aqui sobre a vivência dela. Ela colocou aqui, ó, Maurício, como minha mãe sempre foi a base da família, e desde 2014, quando desencarnou, e minha irmã, 1 ano e meio a mais de idade que eu, estava operada com CA, de mama, igual a minha mãe, eu tive que cuidar da minha irmã e não entrar no luto, sempre com um sorriso no rosto para ajudar minha irmã e a família. Minha irmã também solteira. Meu pai separado da minha mãe desde os 44 anos dela. Ser base da família não é fácil. E ela continua aqui, será que eu tenho sempre que estar ajudando os irmãos, cunhada, pais, o sobrinho, que 2 deles ajudamos a criar durante 14 anos, e minha vida, me preocupo muito com eles. Então, ela faz essa reflexão, então, se possível, você comentar. A gente não tem como saber, né, Ana, do planejamento reencarnatório que foi feito. Mas uma coisa a gente pode se colocar é a fazer o melhor possível na situação que nos foi oferecida. Porque dizer assim, não, você tem que cuidar de você, deixar essas pessoas para lá, se essas pessoas se desagregarem. Ou então aquela ideia errada, não, mas se eu for cuidar de mim, eles vão se desagregar, e pode ser que sem a gente eles se desenvolvam. Percebeu que não é possível a gente prever, só é possível tentar acertar, tentar fazer o melhor. Agora é muito complicado, porque quando Jesus nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos, nós precisamos nos incluir nessa ideia de auto-amor. A gente precisa se amar, tá? O que não significa ter que ter as mesmas experiências que outras pessoas na sociedade têm. Então pode ser que alguém que, por uma conjuntura de cuidados da família, não construiu a sua própria família, não teve um casamento, não teve filhos biológicos, essa pessoa consiga se fazer uma mãe, um pai mais felizes das almas que foram confiadas a ela, do que se tivesse produzido corpos, nos quais reencarnariam espíritos que poderiam nem ter nenhuma afinidade com ele. Então, minha amiga, faça o seu melhor, alivie a sua mente, se permita também gostar de você. Essa é uma questão que nós espíritas não podemos deixar de fazer, porque de vez em quando a gente acha assim, eu tenho que cuidar de tudo, eu tenho que ser o provedor. Mas Alírio de Cerqueira Filho, Federativa do Mato Grosso, tem um livro chamado Jesus e Kardec, Modelos para os Trabalhadores do Movimento Espírita. E ele nos chama a atenção de que nós devemos ser semeadores, não colhedores. Porque se a gente ficar no estresse de querer ser colhedor das sementes que lançou, a gente vai se frustrar muito. Puxa, mas eu fiz tanto pelo fulano e o fulano agora abandonou o movimento, ou então se envolveu com drogas. Mas se nós não tivéssemos feito, talvez tivesse acontecido pior. Sejamos semeadores. Deixemos a colheita por conta do Pai. O mais importante do semeador é a felicidade de semear. É a capacidade de fazer o seu melhor, é a capacidade de se transformar para fazer o seu melhor. Aqueles de nós que tivemos a felicidade de ter filhos. E aí eu posso colocar 2 questões, assim, num dos meus livros eu até exalto muito essa questão da paternidade, porque assim, por lidar com jovens há tanto tempo, eu tenho filhos da alma, tenho 2 filhos biológicos, o Maurício Júnior e o Bernardo, mas desde sempre no movimento espírita eu tenho os meus filhos acadêmicos, eu tenho alunos, né, Valéria, que vão lá na Rural me apresentar as filhas e que me chamam de vô. Eu descobri isso uma vez que eu liguei para a casa de um deles para tratar de um assunto de trabalho e a menina gritou, pai, é o vovô Maurício. E isso tem uns 10 anos a menos aí, né? Então não tinha a carinha que eu tenho hoje. Mas aí assim a gente percebe, são filhos. Produzir isso, realizar isso é muito gratificante. Às vezes, e com relação a que a Rose falou,
Às vezes, Rose, no lidar com os nossos jovens, porque difícil ter empatia, difícil é ser, eu sei o que você está passando, nenhum de nós sabe o que o outro está passando, só quem está passando. Mas nós podemos ser empáticos, nós podemos tentar nos colocar no lugar do outro. E algumas vezes, principalmente para os jovens, essa experiência vale para mim, essa experiência é tão gostosa. A única coisa que dá para a gente fazer é abraçar e dar o colo. É deixar botar a cabeça na nossa perna, passar a mão no cabelo e assim, chora à vontade, meu filho. Chora, filho. Porque é o que a gente pode fazer por você. Você não está sozinho, você não está abandonado. Lidar com o jovem é muito gratificante. Tanto no meio acadêmico quanto no meio espírita. A gente tem a felicidade de fazer as duas coisas, né, Valéria? E alguns outros colaboradores também da área da educação, mas é importante a gente ter a intenção de que nós somos só semeadores, não esperemos a colheita. Essa colheita pode vir muito tempo depois, essa colheita pode vir algumas encarnações depois. E aí de novo eu vou remeter ao livro Renúncia. Alcione se juntou naquele momento ao Padre Carlos, no século 17 e 18, para que ele viesse dar frutos muitos séculos depois. Sejamos só semeadores, como diz o Alírio, só semeadores. Essa é a nossa tarefa. Maurício, você colocou um ponto importante, porque eu realmente vivencio também, com você, dentro da universidade, e muitos jovens vão com problemas pessoais conversar com a gente, porque muitas vezes não tem a liberdade em casa, conversar com seus pais e a família desestruturada, e isso prejudica. E situações difíceis como o suicídio, por exemplo, como já vieram me procurar para conversar sobre esse tema, porque esse jovem estava pensando em suicídio, né? Então, a gente, como educadores, a gente também tem esse papel, né, dessa conversa com esse jovem. E diante desse caminho, né, que a gente seguiu, aí os jovens, eu vou colocar a gente já está se aproximando do finalização da nossa roda de conversa, infelizmente, né, porque está muito rico, mas eu vou colocar um ponto aqui importantíssimo, que não foi tocado aqui, eu queria que o Maurício também comentasse sobre esse tema. Nós hoje estamos vivendo dentro das nossas casas, nós temos agora os nossos filhos vivenciando, né, esse momento digital, rede social diversas, e Facebook, Instagram, e isso está trazendo um problema sério para a família, tá? A gente tem um lado bom dessas redes sociais, mas a gente está vendo também um lado ruim. E ontem à noite eu estava assistindo um documentário que eu recomendo. O Dilema das Redes. Exatamente, exato. Eu não recomendo, não. Eu digo assim, assistem. É necessário que todos vocês, como pais, assistam com os seus filhos esse documentário, tá? O Dilema das Redes. E lá ele mostra, né, Maurício? Ele mostra a influência negativa das redes na família. A preocupação dos criadores dessas redes em relação ao o monstro que eles criaram. Exatamente. Né? Eles não têm mais controle do monstro que eles criaram. O mais interessante é isso, né, Maurício? Porque não são críticos das redes, são os próprios criadores das redes falando. E uma das coisas que eu não vou dar spoiler, né, porque eu acho que vocês têm que assistir, não é, Maurício? Tem que assistir, mas no final, vão até o final, vão até as letrinhas, porque lá eles dizem o seguinte: eu, como criador do Facebook, criador do Instagram, não permito que meu filho entre nessas redes. Imagine, não é? Então, eu gostaria, Maurício, que você complementasse nesse ponto, porque eu acho que é algo que está influenciando fortemente a nossa família, já que a gente está falando sobre família, nesse caminho, como caminho de evolução. E a gente percebe o seguinte: isso não é de agora, se agravou a partir dos últimos anos, de 2013 para cá isso foi se agravando no Brasil e no mundo como um todo, né? A gente vê, tem um outro documentário importante também, Democracia Hackeada, que vale a pena ser visto, porque a manipulação das mentes das criaturas, gente, é assustador. O Facebook se tornou uma lixeira. Eu evito, na verdade eu uso só para divulgar os vídeos do meu canal no YouTube, eu uso para divulgar as atividades do Movimento Espírita, porque quando eu resolvo colocar uma ou outra posição, uma visão minha particular, política lá, os ataques são brutais, são violentos. Então assim, é melhor ignorar.
E aí uma outra coisa importante, que eu fiz até uma brincadeira, eu coloquei inclusive um memezinho desse lá. Jesus bloqueou. Usar o bloque para nós nas redes sociais é muito saudável, é saúde mental. Aí a pessoa diz, não, Jesus jamais bloquearia. Bloqueou. Ele não saiu de Nazaré e não fez nada lá, porque o pessoal não acreditava nele. Ele não saiu, ele não fez para os fariseus, ele não chamou que eles eram raça de víboras e saiu e se afastou deles. Não fez os chamados milagres que eles queriam ver. Isso é o bloque. Se Jesus tivesse rede social hoje, ele ia bloquear um monte de gente. E a gente tem que começar a aprender a fazer isso também, ser mais seletivo. Porque nós não temos que nos alimentar do lixo mental dos outros. E aí ter o cuidado com os nossos filhos para que eles também não se alimentem. Aí é importante a gente estar atento. De vez em quando é chato ver aquele vídeo de joguinho, mas ali você consegue ver o que o fulano está falando, o Beltrano está falando. Eu não vou nem na rede social, eu vou usar um exemplo mais antigo do meu filho mais velho. Que quando a gente é pai de primeira viagem, a gente comete um montão de erros que não comete com o segundo. Né? A gente costuma dizer o seguinte, o primeiro filho a gente acha que é de vidro. O segundo a gente tem certeza que é de borracha. Então, é mais ou menos isso. Meu filho mais velho era todo cheio de restrições, ele não podia ver determinados desenhos violentos, não podia ver isso, aquilo. E aí, uma vez, a gente recebeu como hóspede um tempo um jovem do Espírito Santo, meu pai é natural do Espírito Santo, da mesma cidade, ele ficou conosco um tempo e estava passando um daqueles desenhos de antigamente, daqueles animes, né, com muita luta, com sangue, aí, né, e o Maurício Júnior, pequenininho, com 6, 7 anos, eu vejo isso aí na casa do Mateus. E aí eu percebi que assim, não adiantava eu impor a restrição, a proibição dentro de casa, desligar a internet dentro de casa, eles vão ver de outro jeito. O que a gente precisa é estar junto para questionar. Eu falei, meu filho, você vê? Vejo. Então agora você pode ver aqui em casa também, só que eu vou assistir com você. O sacrifício. Meu Deus do céu. Tá certo que a gente assistia Pica-Pau quando era infância, que para hoje deve ser um sacrifício também. Mas, né, Cavaleiro do Zodíaco ninguém merece. E aí eu tava lá, o Maurício Júnior assistindo, e eu sentado do lado dele pedindo uma parte da espiritualidade para aguentar aquela meia hora. Quando de repente um personagem fala assim, eu odeio você porque você matou a minha mãe. Aí eu falei assim, filho, e se um amigo que você via na casa fizesse isso com a sua mãe? Você ia achar legal? O que esse desenho tá passando? Aí ele começou a desanimar do desenho. Quando a gente começa a lançar questionamentos, a levar a raciocinar. O proibido sempre tem cara de mais gostoso, né, gente? A gente devia proibir os filhos de comer brócolis. Quem sabe dá certo. Mas, né, é estar juntos. Valéria chamou a atenção para uma questão muito importante. As redes, elas podem trazer tudo de bom e tudo de ruim. Vai depender do uso que a gente faz dela. Mas pelo amor de Deus, não vamos demonizar as redes. Porque não é a rede, é o uso que se faz dela. Não é a fala. Nós estamos aqui há 2 horas usando o dom de falar para semear ideias boas, para semear consolação. Uma mesma pessoa podia usar essas 2 horas para semear ódio, para semear divisão. Então, lembremos, as nossas faculdades são neutras. O uso que fazemos delas é que vai nos distinguir. Como nós temos agido nas redes? Como nós temos permitido que os nossos filhos ajam nas redes? As pessoas foram radicalizadas, como nós vimos acontecer. Nós vemos a sociedade brasileira dividida desde 2018, como nós vimos acontecer, por falta de atenção. Nós espíritas ignoramos. E eu me vi surpreendido com isso. Nós ignoramos que alguns dos nossos companheiros estavam sendo aliciados para uma proposta que não tem nada a ver com o espiritismo através das redes. Então é ter muito cuidado, é ter senso crítico. Doutrina espírita, doutrina da fé raciocinada. Se você acha que a mensagem de Jesus, que a doutrina espírita traz, é de paz, de amor, de acolhimento, de tolerância, e coloca na sua rede social que bandido bom é bandido morto, ou você não entendeu nada de doutrina espírita, ou não entende nada de Jesus, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Se você acha, acredita, vai no centro espírita, dá passe nas pessoas, e depois entra na rede social para xingar aquela criatura que pensa politicamente de você, imagina a energia que você jogou no centro de força daquela pessoa que estava no centro tomando paz. Acordem, espíritas. Nós não devemos ser isolados, não vamos imaginar que a nossa bolha é o centro espírita, um pedacinho de uma colônia superior. Não, nós estamos na sociedade. O espírita tem responsabilidade de transformar a sociedade. Essa é a nossa proposta. Esse é o nosso dever, sem as ferramentas negativas e nocivas que a sociedade usa. Muitas vezes, isso serve para a família, isso serve para a convivência na sociedade. Não conviver é a melhor maneira de viver. Por isso o bloco nas redes sociais é importante. Ter a coragem de bloquear alguém chato, alguém que entra lá no seu perfil escrevendo com letras maiúsculas, como se estivesse gritando com você, impondo a posição dele. Cale essa pessoa, você não tem que dar ouvidos a isso.
Nós não temos que nos alimentar com o lixo mental dos outros. E as redes são a nossa casa virtual. Se aparecesse um doido na nossa porta, falando um monte de bobagem, xingando um monte de palavrões, nós deixaríamos ele entrar e ficar na nossa sala de estar, subir na nossa mesa de refeições e continuar falando isso? Nós não deixaríamos. Nós passaríamos a chave no portão e não deixaríamos esse louco entrar. Porque nas redes sociais nós temos que deixar qualquer um entrar? Então é ser seletivo. Saber ver, ignorar aquilo que for bom. Ah, tem isso, né? Conhecer tudo. Paulo de Tarso, patrono da nossa casa espírita aqui de Seropédica. Devemos conhecer tudo, mas reter conosco só aquilo que for o bem. Fechou com chave de ouro, Maurício. Com Paulo, né? Porque a gente está na sociedade e a gente tem que conviver com o que a sociedade nos oferece. Mas realmente a gente tem que reter tudo que é bom. Isso é o caminho que a gente tem que seguir, né? Então, eu acho que é muito importante vocês assistirem esse documentário, mas a questão realmente das redes não tem como a gente voltar atrás. É um avanço na tecnologia, mas que precisa ser refeita, precisa ser valorizado o ser humano, né? E a gente, como ser humano, principalmente como espírita, consciente de tudo que isso promove na nossa evolução, já que a gente está falando, né, do caminho da evolução, então promove um avanço grande na nossa evolução, mas nós somos seres pensantes, né? Nós somos seres que têm o nosso livre-arbítrio, mas também somos seres pensantes. Então a gente precisa fazer as escolhas, e como realmente a gente aqui, a maioria trabalha com crianças ou jovens, e temos filhos, nós precisamos orientar, né, para que eles não sejam manipulados pela mídia, né? Então é importantíssimo a gente ter consciência disso. Então eu abro de novo a palavra para quem queira falar. A gente já está finalizando, só temos aí uns 3 minutinhos para a gente encaminhar para a nossa prece final, né, finalizando esse momento que poderíamos ficar aqui o dia todo falando sobre família, né? Mas a gente tem o nosso... Ô Valéria. Oi, Paulinho. Ô, Valéria, só um negócio para ver se eu consigo, tá? Vá. Mas o que o Maurício colocou, eu não sei se é pelo fato de sermos espíritas, não sei pelo fato de sermos espíritas, e a gente tem um apego muito grande, pelo menos eu sempre tive, né, com os alunos, que tudo eles procuram. Se a mãe tá mal, se o pai tá mal, se a esposa tá ruim, enfim, tudo eles vêm conversar comigo. Eu não sei se vocês estão assim. E eu acho que isso, quando eu perguntei uma vez a Nerian, que infelizmente, né, não está mais ao nosso redor, que ela se foi, né, desencarnou há pouco tempo, que foi minha professora, né, do ESD, enfim, de vários estudos da doutrina, ela colocou para mim uma coisa quando eu perguntei se Deus vai me cobrar muito não ter sido mãe nessa encarnação. Mãe que gerou, que eu criei 2 sobrinhos, né? E eu vou lhe dizer, ela disse, quantos alunos você tem? Quantos alunos acreditam que são seus filhos? Porque te pergunta tanta coisa que te pergunta a família. E isso, sabe, Maurício, é o que me deixa, eu acho, sem aquele negócio, meu Deus, não casei, não tive filho, sabe aquele negócio todo que às vezes a mulher pira? Eu não tenho essa piração, mas eu acabo me envolvendo na família muito que eu não sei se eu devo, às vezes, sabe? Eu fico meio que perdida em muita coisa que eu estou me envolvendo, tanto da minha família quanto da família de outros, né? Eles ficam me ligando, falando, professor, oi, separei, o que eu faço? Professor, meus pais meu pai e minha mãe tá brigando, o que eu faço? Então sempre me perguntam e eu fico um pouco com receio de como vai ser a vida desse pessoal, né? Só a professora envolvida e isso às vezes me fica assim, o que eu devo fazer, entendeu? E isso me incomoda às vezes, sabe, Maurício? Eu fico com medo de... eu não sei, às vezes eu estou um pouco perdida com muita coisa que vem acontecendo com a minha vida. Eu acho que Valéria e as meninas sabem, né, as 2 Valérias, e eu estou meio que me reencontrando, talvez, até na nova profissão aqui que eu estou.
Então é tanta coisa na minha vida, Maurício, que eu não sei, às vezes, até que ponto eu posso me envolver na vida deles, entendeu? É muita reflexão que eu tenho que fazer. É bom que todos nós reflitamos bem. E assim, lembre-se, por mais que você ame, você só pode viver a sua vida. Eles vão ter que viver a vida deles. A gente só pode dar apoio. A gente só pode dar o colo para chorar quando vier o problema. Mas a gente não pode evoluir por causa deles, no lugar deles. Verdade, né? O caminho tem que ser seguido por nós mesmos, né? E a gente tem os apoios, mas a responsabilidade é nossa de seguir, né? Então, nós estamos já finalizando. Eu acho que o Maurício já respondeu a pergunta do Adenir, né? Você gostaria de comentar mais alguma coisa, Maurício? Não, é só lembrar a fábula dos porcos espinhos, né? Porque assim, eles iam morrer congelados se ficassem longe. Mas se aproximasse demais, um machucava o outro. Então eles encontraram a distância que não doía tanto. De vez em quando um espinhozinho cutucava aqui e ali. Família é exatamente a fábula dos porcos espinhos. Proximidade necessária para não morrer de frio. Mas não tão colado que você acabe atrapalhando a vida do outro ou querendo viver a vida do outro. Porque nós temos, por exemplo, casos de pais e mães que têm síndrome de ninho vazio, porque eles quiseram viver a vida dos filhos até a fase adulta. Entender que nós somos só ninho. Uma hora esses filhos vão sair do ninho e vão construir os seus ninhos. Estou vivendo isso. Tá saindo. Meu rapaz já está saindo. Mas, Maurício, muito obrigada, né? Foi um prazer estar aqui mediando essa roda de conversa. E agora eu passo para minha xará, a Valéria Farias, para finalizar, né, minha querida? Muito obrigada, Valéria, pela grande contribuição. E foi fantástica a nossa roda de conversa. Obrigada, Maurício, por ter aceito o nosso convite. Que explanação, que momentos agradáveis tocaram as nossas almas. E que ensinamentos, que aprendizados, né? Quando você nos trouxe a pergunta do Livro dos Espíritos, 600 e que você fica trocando. 95, eu troco 956. Então, lembrando a importância básica, que é através da reencarnação, através a base da família, né? Na nossa convivência, é que vamos nos moldar. E que possamos nos moldar e não querer moldar os outros, né? E aí a preparação do ambiente é imprescindível aperfeiçoar o nosso modo de ver e de sentir, a fim de avançarmos no rumo da vida superior. Então, sempre buscar o melhor do outro, não ficar tocando nas feridas. Através da convivência vamos evoluir. E a família é um dos caminhos da nossa evolução. Então, realmente foi uma manhã grandiosa. Que Deus te abençoe, lhe inspire sempre, meu irmão. Já colocou aí novamente para todos, já foi chamado de simpático, de jovem. Então, queiram acompanhar o nosso querido Maurício Marfini no YouTube, ele já botou aí o link, não foi isso? Sim. E convidar todos no próximo sábado, lembrando que estamos no mês de outubro, eu viajei agora, de outubro, que estamos na campanha permanente da evangelização espírita. E foi com muita alegria que o Maurício nos trouxe esse tema também, fez parte do tema dele. E no próximo sábado vamos ter Carlos Campetti, da FEB, nos trazendo a ação do Espiritismo no lar. Então, o Maurício trouxe à família o caminho da evolução e agora o Carlos vai conversar conosco no próximo sábado, às 9 horas, todos aqui, pontualmente, a ação do Espiritismo no lar. Então, vamos fazer a nossa prece final, que pedimos a Rosângela, que faz parte da equipe da CIG, que faça a nossa prece final. Maurício, aquele abraço. Vamos, meus irmãos, elevar o nosso pensamento, mentalizar Jesus, que já se encontra conosco, e agradecer por essa manhã tão cheia de aprendizados benéficos através do nosso irmão Maurício.
E te agradecer, Jesus. Só te agradecer por esses momentos tão bons que compartilhamos juntos com os nossos irmãos, mesmo virtualmente, mas em pensamentos estamos todos ligados. Não poderíamos deixar, Mestre Jesus, de lembrar que hoje é um dia muito importante no nosso movimento espírita. Falamos de nosso irmão Kardec. A ele, a nossa gratidão por tamanha sabedoria que teve em implantar, em codificar a doutrina espírita. E nós te pedimos, Jesus, todas as famílias, que elas sejam abençoadas, Mestre. Que em cada lar o seu amor, a tua luz, o teu evangelho possa florescer nos corações de cada um dos nossos irmãos. E abençoa também a nossa campanha de evangelização no nosso Brasil, para que continuemos a semear a tua palavra através da evangelização dos nossos bebês, das nossas crianças, dos nossos adultos, enfim, Mestre, de todos os seres, porque todos nós necessitamos de tua evangelização. E só através delas podemos galgar caminhos até o nosso Criador, até o nosso Pai maior, nosso Deus. Abençoa, Mestre Jesus, a nossa equipe SIG, que vem desenvolvendo essa tarefa com muito carinho, com muita dedicação. E ilumina todos que estiveram presentes e também os ausentes. Que a tua paz possa permanecer durante todo o nosso dia. Muito obrigada, Jesus. Só te agradecer por tua evangelização. Muitíssimo obrigada. Que assim seja. Tchau, pessoal. Um grande abraço. Visitem lá o nosso canal no YouTube. Vocês vão ver a transformação do Maurício de 2019 até agora. É um exercício de auto-amor, gente. 30 quilos a menos. Conscientização, né? De alma, muito bom. Obrigada, viu? Tchau, um grande abraço. Obrigado pelo convite. Sempre que possível. Virei. Deixa passar esse momento mais de distanciamento que a gente vai. Com certeza. Um grande abraço. Tchau, um abração. Tchau. Tchau. Tchau, Maurício.